Olá, essa é mais uma edição do programa Negócio Futuro, um programa patrocinado pelo IDORT que há mais de 70 anos acredita que as pessoas são os principais agentes de transformação da sociedade. Hoje a nossa entrevistada é a Cecília Russo. Ela é psicóloga, consultora na área de marcas, branding e diretora da consultoria Troiano Consultoria de Marcas. A Cecília trouxe para a gente uma pesquisa inédita, exclusiva, sobre consumo popular e as marcas, a relação do consumo popular, tão falado atualmente, e as marcas. Cecília, obrigada pela presença. Obrigada, um prazer estar aqui. E eu queria já começar explicando para o nosso telespectador o que vem a ser o branding, a marca. Se a gente pudesse sintetizar um pouco isso antes de entrar direto na relação que o consumo popular tem com essas marcas. Tá. Acho que vale esclarecer para todo mundo o que a gente trabalha como conceito de marca. Na verdade, as pessoas se relacionam, quando elas compram um produto, elas não estão comprando só um produto, elas estão comprando um produto que vem assinado por uma paternidade, por uma identidade. Essa identidade é a marca. Então, quando a gente compra um leite longa-vida, ela tem uma marca. Quando a gente compra um automóvel, ela tem uma marca. E a marca não é só um nome, né? Marca é um conjunto de significados que a empresa fabricante pretende colocar nessa marca. Então, assim, a marca assume aqueles significados que a empresa planejou para ela. Mas ela só tem sentido a partir do momento que esse consumidor reconhece esses significados nessa marca. Porque... É verdade. E no dia a dia mesmo, falando com empresas, às vezes as pessoas confundem a marca com o logotipo da empresa. Né? Então a marca vem acompanhada de valores. Esse repertório, quer dizer, ela vai muito além do desenho. Às vezes o desenho, né, o logotipo ou a logomarca, como se fala, ela é a tradução visual daquele conteúdo que se planeja para aquela marca. Então ela tem que ser capaz de expressar esse sentido maior. A Cecília foi uma das coordenadoras deste estudo, o consumo popular e as marcas, apresentado recentemente num congresso chamado Maximídia, para profissionais da área de publicidade e propaganda. Em conjunto, esse estudo foi elaborado em conjunto com o IBOP, e a gente vai falar então um pouquinho mais sobre a relação das marcas e o consumo. Esse estudo tem o foco o consumidor popular. Né? Então, a gente tem escutado no noticiário, o Brasil pela primeira vez tem a classe média, ela é a maioria da população, passou de 50% da população. Como é que a gente classifica a classe média? Como é que a gente identifica quem faz parte da classe média? Acho que esse é o tema que nos últimos, como você falou, quer dizer, nos últimos 12 meses mais tem se falado, né? Seja por políticas do governo, seja por uma capacidade maior de crédito, que agora a gente não sabe muito bem para onde vai ficar, mas esse movimento já aconteceu. Então, como é que se classifica, como é que as classes sociais são divididas no Brasil, né? A gente tem um sistema de classificação social, que é um sistema oficial, usado por todas as empresas de pesquisa, que classificam os consumidores de A até E, por meio de posse de bens e escolaridade do chefe da casa. Então, assim, questões de quantos banheiros tem, se tem automóvel, se não tem, se tem empregada, se não tem, enfim, até onde estudou o chefe da casa. E aí se classifica nessas... E quando a gente fala de classe média, a gente está pensando de A a E, são aquelas pessoas que estão ali no fim da classe B, começo da classe C, a classe C, né, um pedacinho ali. Então, assim, o fim da B e o grande massa da C é o que hoje se fala da classe média. Pessoas? Se a gente pensar em classe C, por exemplo, em média de renda familiar mensal, que significa somar a renda de todas as pessoas da família que trabalham, R$1.000 por mês. Esse é o valor de classe C. Então, às vezes, até diferente às vezes do que a gente imagina, mas é esse patamar. E esse estudo que você mencionou, que a Troiano fez em parceria com o IBOP Inteligência, nós trabalhamos com pessoas que ganham de 1 salário mínimo a 3 salários mínimos de renda familiar mensal. Então, alguma coisa como entre 400 e pouco e quase R$1.300. E são as pessoas que têm essa renda que engrossaram essa classe média nos últimos anos, tornando, então, a classe média a maioria da população brasileira. Sem dúvida, elas é que fizeram a festa do varejo, a festa do crediário, enfim, a festa do consumo, porque na primeira folga de renda, vamos dizer, na primeira sobrinha, elas foram consumir aquilo que talvez estivesse ali meio latente, meio abafado. Então, todos nós temos sonhos de consumo e essas pessoas
puderam fazer isso, e acho que tem até um sentido de inclusão social mesmo, porque eu acho que você poder comprar certas coisas, dar para o teu filho... Produtos e serviços, né? Produtos, serviços, ter uma conta bancária, né? Poder planejar uma televisão melhor para você botar ali no meião da tua sala, claro. quer dizer, são coisas que essas pessoas puderam ter, né? E que vai ser difícil, mesmo com esse crédito agora que a gente não sabe, elas darem um passo para trás. E eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi esse estudo. Então, quanto tempo demorou, como é que ele foi feito? É um estudo feito, é uma pesquisa feita em loco, né? Quer dizer, vocês visitaram esses consumidores. Conta pra gente um pouquinho como é que foi. Esse estudo foi um estudo que durou 6 meses, né? Então, todas as nossas equipes, Troiano e Ibope, trabalharam juntos para conceituar qual que seria a melhor ferramenta para a gente identificar isso que você estava falando. Quer dizer, como que as empresas podem conhecer melhor esse consumidor e, em última instância, fazer mais negócios com eles de uma forma responsável e sustentável, obviamente. Nós entrevistamos 3.003 pessoas em 9 regiões do Brasil e fizemos o que a gente fala de 20 vivências etnográficas. O que é isso? Traduzindo isso, na verdade, é ir à casa de um consumidor dessa faixa de renda, viver um pouco com ele, conhecer hábitos, entender um pouco essa dinâmica de consumo. Isso é muito importante, porque se a gente pensar que o fabricante, em geral, não pertence a essa classe social, é importante ele ter essa sintonia fina das aspirações, conhecer, dos desejos, né? Conhecer, entrar mesmo na casa dessas pessoas. A classe média com nome, endereço. Exatamente. Então, a gente, não só no noticiário, né? A gente retratar isso no seu sentido mais pleno, né? E não só numericamente. Que, claro, quer dizer, o embasamento das nossas 3.000 entrevistas foram fundamentais. Mas acho que tão importante quanto isso foi essa vivência em loco, como você falou. E me conta uma coisa, como o ingresso desses novos consumidores no mercado tem impactado nas empresas? As empresas tiveram que mudar seus comportamentos, estratégias para poder atender esse novo público? Sem dúvida, porque assim, o que eu acho que está ficando cada vez mais claro é que não dá para fazer estratégia para as classes CD, para as classes populares, pensando em olhar para as classes AB e fazer alguma conta só de subtração. Não é isso que essas pessoas querem, quer dizer, não adianta a gente só drenar as planilhas e falar, vamos fazer um produto mais baratinho. Então, acho que essa é uma das conclusões do estudo, que assim, preço não é tudo, não adianta um produto ser só barato, né? Ele tem que atender a uma exigência que essas pessoas estão de olho. É óbvio que eles escolhem uma marca dentro das mais baratas, né? Porque óbvio, muitas vezes ele precisa ter acesso. Ele precisa ter acesso, ele pode não conseguir comprar aquela outra, mas ele não está olhando só o preço. Então acho que isso é uma lição para as empresas que querem se relacionar com eles. Então a gente pode dizer que uma das lições desse estudo é que realmente o preço não é tudo, né? Quer dizer, o consumidor de baixa renda, ele realmente vai observar o preço, mas barato para ele não significa tudo. Conta pra gente um pouquinho mais de outros mitos que foram por água abaixo depois desse estudo. Até quando você falou barato não é tudo, né? Aquela frase mais ouvida que todos nós já ouvimos, né? O barato sai caro. Eu acho que é muito uma realidade dessas pessoas. E daí o segundo mito, acho que tem um pouco a ver com isso. Estão bastante atentos à qualidade. E aí, qualidade no sentido que talvez as classes mais altas possam comprar, por exemplo, um biscoito. E se por acaso ele tiver mais murchinho, ou não for, ou se teu filho não gostar, ele pode comprar outro. No dia seguinte a gente vai lá e compra um outro. Para essas pessoas não tem esta segunda chance, então ela tem que acertar na primeira. Então, marcas que causam alguma desconfiança, que a pessoa nunca ouviu falar, eles olham com certa reserva, às vezes até preferem pagar algum centavo a mais para levar uma marca de confiança. Porque qualidade para eles não é só levar um bom produto para casa, mas é certeza de que a minha compra vai ser se não boa. Só o mês que vem. Se não só o mês que vem. Senão o biscoito só vai ter no mês que vem. Né? Então, acho que qualidade é outra coisa que essas pessoas, sim, estão atentas.